Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos começar mais uma minissérie fazendo um bolo do começo ao fim. Se você já acompanha o canal há bastante tempo, você já está familiarizado com essas minisséries e você já sabe do que eu estou falando, mas se você chegou recentemente neste canal, eu vou te contar o que é essa minissérie. De tempos em tempos, eu promovo no canal uma minissérie com vários episódios, onde eu ensino a fazer o passo a passo de um bolo, do começo ao fim. Massa, recheio, calda, montagem, blindagem, decoração, acabamento, tudo que não é possível se fazer em um vídeo comum no YouTube, a gente faz numa minissérie, onde eu ensino a fazer o bolo do começo ao fim. Geralmente nos vídeos comuns do canal, eu ensino a fazer um recheio, ou uma decoração, ou uma massa, ou uma calda, ou um preparo diferente. Numa minissérie eu consigo explanar todo o passo a passo, direitinho, de um bolo decorado, com todas as etapas que são necessárias serem aprendidas. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje nesse vídeo, e não só no vídeo de hoje, porque daqui até os próximos vídeos, os próximos 5 ou 6 vídeos, a gente vai ver um bolo sendo feito do começo ao fim. E hoje a gente começa pela massa do nosso bolo, mas antes disso eu vou explicar para você que bolo é esse que a gente vai fazer nessa minissérie. E nós vamos fazer um bolo decorado de pasta americana com o tema da Turma da Mônica. Ele vai ser redondo, de 15 centímetros de diâmetro, 4 camadas de massa, 3 camadas de recheio, sendo 2 recheios diferentes e intercalados dentro do bolo. A nossa massa vai ser uma massa de baunilha e raspas de limão. O recheio vai ser uma ganache de limão siciliano e um brigadeiro de pistache. A decoração vai ser feita com uma cobertura amarela de pasta americana, com poás que vão dar a textura em toda a lateral, e na parte superior do bolo a gente vai fazer uma modelagem em 100% comestível de uma escultura 2D da Mônica, da Turma da Mônica, e na frente a gente vai escrever, conforme o logo do desenho do personagem da Mônica, o nome dela na frente. Tudo isso vai ser feito ao longo dos próximos vídeos, e no vídeo de hoje a gente vai justamente fazer essa massa de bolo amanteigado de baunilha e raspas de limão siciliano. É uma massa que fica com um sabor muito suave, muito gostoso, levemente aromática, que vai ajudar a compor juntamente com os recheios. Eu até esqueci de falar aqui que a calda que a gente vai utilizar para molhar esse bolo é uma calda de limão, para ajudar a contrastar com a baunilha, as raspas, o pistache e o limão da ganache. Então, antes de eu começar a preparar essa massa, eu já vou pedir para você dar um like aqui embaixo desse vídeo e se inscrever nesse canal, o que me ajuda muito a saber se vocês estão gostando do tipo de conteúdo que eu estou produzindo aqui. Deixa um comentário dizendo o que você achou, deixa um comentário dizendo o que você gostaria de ver aqui e compartilha com todo mundo que você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Para essa massa, nós vamos levar na batedeira os seguintes ingredientes. Numa batedeira com o globo, porque a gente vai precisar fazer um processo de aeração aqui, a gente vai levar ovos inteiros, gemas e claras, juntamente com açúcar refinado, as raspas de um limão inteiro, pode ser siciliano ou Tahiti, e 10 gramas de pasta de baunilha, ou essência de baunilha, ou extrato de baunilha, ou até mesmo pode utilizar a fava in natura da baunilha. E aqui, nesse momento, a gente vai levar todos esses ingredientes para a batedeira, justamente para obter uma aeração. Aqui os ovos vão ajudar a gente a obter uma aeração e ajudar a dar mais leveza à massa, enquanto que o açúcar refinado, além de adoçar a massa do nosso bolo, que é uma massa de bolo doce, vai também ajudar a estabilizar essa mistura. O açúcar, ele tem essa propriedade de ajudar a estabilizar aerações feitas à base de ovos. Então aqui, ovos, açúcar, baunilha, raspas de limão vão bater na batedeira até essa mistura ficar bem aerada. Quanto tempo isso vai levar? Mais ou menos uns 10, 15 minutos. Aqui eu vou dar uma dica para você, é muito interessante que você bata isso em velocidade média para baixo na batedeira, e mesmo que isso vá demorar um pouco mais para ficar pronto, a gente consegue obter um resultado mais estável no final das contas, porque quando a gente bate uma aeração de ovos em alta velocidade na batedeira, a gente consegue crescer essa aeração com uma rapidez maior, porém a rede de bolhas
bolhas de ar que se formam naquela mistura são de bolhas de ar maiores e mais propensas a se desmanchar, enquanto que quando a gente bate essa mistura de ovos numa velocidade um pouco mais baixa, essa mistura demora mais para crescer, estufar e aerar bem, porém, quando ela chega no estágio que a gente precisa, a aeração está com bolhas de ares bem menores, o que faz com que elas sejam mais estáveis e aguentem o acréscimo de outros ingredientes que estão por vir depois sem desmanchar com tanta facilidade. Lembrando que essa aeração é uma das etapas da nossa receita que ajuda a deixar a nossa massa com mais leveza e mais fofura. Se a gente perde muito a aeração, de nada adianta adicionar um fermentozinho lá no final, porque a massa já vai estar bastante pesada. Principalmente essa massa, que é uma massa que tem um teor de gordura bastante elevado, você já vai ver mais pra frente aqui no vídeo, ela precisa que essa etapa da aeração seja muito bem feita. Enquanto essa mistura bate na batedeira, eu vou dar outra dica aqui pra vocês, que é uma coisa que eu não costumo falar aqui muito no canal, e eu deveria falar mais, é que geralmente eu pressuponho que a gente já tenha esse costume, que a gente já entenda essa etapa, mas algumas pessoas têm me perguntado, então eu vou começar a falar para vocês toda a receita de massa de bolo que for necessário fazer isso, que são praticamente todas, eu vou falar. Enquanto essa mistura bate na batedeira, você já vai aproveitar e peneirar os ingredientes secos. Para que a gente peneira os ingredientes secos? Por algumas razões. Por exemplo, farinha de trigo. Quando a gente peneira, a gente consegue soltar melhor os grãos daquela farinha, deixar ela mais dissolvida, entre aspas, não é bem essa palavra, mas deixar ela mais livre, mais solta, não está tão aglutinada. Às vezes ela está armazenada num pote ou no saco que ela vem e ela fica bem compactada, e isso pode ajudar a abaixar mais fácil a aeração dos ovos, porque ela fica mais pesada. Quando você peneira, ela fica mais levinha, mais solta. Outro fator que é interessante é a gente justamente prevenir de adicionar possíveis grãos de sujeira ou pelotas de farinha que se formaram. Às vezes a farinha absorve um pouco de umidade e forma um grãozinho mais grosso. Se a gente não peneirar essa farinha, pode ser que a gente acabe colocando algum grãozinho de sujeira ou pelotinha de farinha na mistura, e aí isso não vai se dissolver na massa, e quando você assar o bolo vai estar lá no meio do bolo uma pelota ou de sujeira ou de farinha. Então é interessante a gente peneirar os ingredientes secos. Aqui a gente vai peneirar farinha de trigo e amido de milho. E aqui a farinha de trigo vai entrar na massa do bolo, obviamente, porque ela vai dar estrutura e elasticidade para a massa do bolo. A farinha de trigo, ela entra na maior parte das massas de bolo para dar essa estrutura. A farinha de trigo, ela tem essa propriedade de ser um espessante, e também ela tem a proteína, o glúten que tem na farinha de trigo. O glúten é uma proteína que tem na farinha, que tem essa propriedade de elasticidade e de estrutura. Numa massa de bolo, essa elasticidade, essa estrutura entram com menor força, por isso que a gente não costuma sovar a massa de um bolo ou bater a massa de um bolo por muito tempo depois que a farinha entrou, porque quanto mais você bate, quanto mais você sova uma massa que tem farinha de trigo, mais pesada ela fica, porque mais você desenvolve esse glúten. Esse glúten ele é desenvolvido quando entra em contato com umidade e ação mecânica de batimento de batedeira, de sova, e aí quanto mais você sova, quanto mais você bate, mais elástica e mais pesada essa massa fica. Numa massa de bolo a gente quer uma estrutura leve, que é para uma massa mais leve, diferente de um pão. E aí a farinha entra com essas funções, e o amido de milho acompanha a farinha de trigo, substituindo parcialmente a quantidade da farinha para trazer mais leveza. O amido de milho, por não ter o glúten, ele não tem essa propriedade estrutural tão grande, mas ele funciona como um espessante e consegue equilibrar a umidade da receita. Então a gente, por vezes, pode fazer isso em algumas massas de bolo, substituir um pouquinho da farinha por amido de milho. Isso faz com que a sua massa fique com um aspecto um pouquinho mais leve do que se fosse feito 100% com farinha de trigo. Isso não significa que não dá para fazer massa só com farinha de trigo, e nem que as massas que são feitas só com farinha de trigo são ruins, muito pelo contrário. Aqui, inclusive, é bom você avaliar em quais casos é mais vantajoso fazer isso. Nesse caso, eu estou utilizando um pouquinho de amido, porque essa é uma massa bastante pesada, com bastante gordura, e você já vai ver da onde vai vir essa gordura nos próximos ingredientes. Então, assim que você terminar de bater a mistura da batedeira, peneirou a farinha e o amido, a gente vai adicionar essa farinha e esse amido nessa aeração de ovos, açúcar, baunilha e raspas de limão. Aqui você pode adicionar peneirando sobre
a aeração de ovos, ou você pode peneirar a parte e jogar levemente sobre a massa e misturar. Aqui é interessante você misturar essa etapa à mão, com cuidado de baixo para cima. O que significa esse misturar com cuidado de baixo para cima? Quando a gente vai adicionar agora farinha nessa aeração, essa aeração vai tender a diminuir um pouco. Se você misturar com muita rapidez e de qualquer jeito, essa aeração vai se perder. Então a gente adiciona os ingredientes secos e a gente puxa a massa lá de baixo e traz para cima, lá de baixo e traz para cima. E com esses movimentos circulares, com cuidado, sem muita agitação, rapidez, você consegue agregar aqueles ingredientes sem que essa massa abaixe muito. Um pouquinho ela sempre vai diminuir. O que a gente não pode deixar é que a gente perca toda essa aeração e aí de nada vai ter adiantado a nossa etapa da aeração de ovos com açúcar. Junto da farinha de trigo e do amido de milho, a gente vai adicionar fermento em pó químico e bicarbonato de sódio. Por que a gente vai adicionar um pouquinho de cada e não só o fermento? Porque, como essa é uma massa que tem bastante gordura, é uma massa um pouquinho mais pesada, o bicarbonato vai ajudar a expandir com mais facilidade essa massa. O fermento em pó tem essa propriedade de expansão, só que como ele está diluído com um pouco de ácido que ajuda ele a reagir e amido de milho, que ajuda a deixar aquela mistura mais seca, a gente vai colocar um pouquinho de fermento e um pouquinho de bicarbonato para que a gente consiga expandir e deixar essa massa mais fofinha. Mas as quantidades têm que ser bem pesadinhas, porque se a gente põe muito fermento, muito bicarbonato, isso começa a espumar demais e a nossa massa pode perder a estrutura e ficar muito quebradiça. Então tem que ser na quantidade certa para que o resultado que a gente queira seja o correto. Em seguida, a gente vai adicionar intercaladamente ou um após o outro, aqui você pode também decidir em qual ordem você vai adicionar, o nosso ingrediente que seria a parte líquida da nossa receita, além dos ovos que entram como estrutura para aeração, a gente geralmente tem um líquido numa massa de bolo amanteigada, que pode ser leite, que pode ser suco, que pode ser água, pode ser inclusive parcialmente alguma bebida alcoólica, e nessa massa de bolo a gente vai adicionar creme de leite. Por que creme de leite? Porque aqui eu quero trazer um teor maior de gordura, então eu estou buscando adicionar essa gordura em todos os ingredientes que eu consigo para deixar essa massa bastante untuosa. E aí eu preferi por utilizar creme de leite ao invés de leite nessa etapa da minha massa. Lembrando que as fontes de gordura dessa massa até agora estão no creme de leite. Esse creme de leite tem 17% de gordura, é um creme de leite de caixinha. Poderia ser outro creme de leite sem problema nenhum. E a gente tem também uma pequena porcentagem de gordura nas gemas dos ovos. As gemas dos ovos têm uma quantidade de gordura e essa gordura, inclusive, que tem na gema dos ovos é conhecida por ser um agente emulsificante. Então os ovos são emulsificantes naturais que ajudam a emulsionar e deixar a nossa massa mais homogênea. Então agora a gente vai entrar com o creme de leite, que vai ajudar a balancear a umidade da nossa receita e vai entrar com alto teor de gordura para deixar a nossa massa mais untuosa, mais saborosa e mais cremosa. Assim que a gente terminar de adicionar a farinha, o amido, o fermento, o bicarbonato e o creme de leite, a gente vai adicionar a última etapa da nossa massa, que é a manteiga. A manteiga aqui entra como fonte de gordura que vai ajudar a trazer mais sabor, mais untuosidade e ajuda a retardar o processo de envelhecimento da massa. O que significa isso? Significa que ela ajuda a deixar essa massa com as características de umidade que ela tem por mais tempo, ajuda a deixar ela mais untuosa, com uma sensação de umidade maior. Isso aqui funciona com qualquer gordura e não só com a manteiga. Nesse caso a gente está utilizando manteiga nessa massa, mas poderia ser algum outro óleo vegetal ou alguma outra fonte de gordura. E aqui a gente vai adicionar a manteiga derretida, porém em temperatura ambiente. Sabe quando ela fica levemente derretida, mas ainda ela está levemente pastosa e não tem temperatura, ou seja, não está morna? Então, é nesse ponto que a gente vai adicionar a manteiga. Por quê? Se a gente adiciona algum ingrediente com muito calor nessa massa, que tem uma aeração de ovos, ela tende a se desmanchar com mais facilidade. Então, toda vez que você for adicionar gordura em alguma massa que tenha aeração de ovos, é interessante que essa gordura esteja em temperatura ambiente, não esteja quente, porque isso ajuda a desmanchar. A gordura por si só já tende a desmanchar uma aeração de ovos. Se ela estiver quente, vão ser dois fatores que vão tentar puxar nossa aeração para baixo. Então, aqui é interessante que ela esteja derretida, porque ela vai misturar com mais facilidade, porém em temperatura ambiente. Assim que você misturar essa manteiga muito bem, sempre com cuidado aqui, depois que a gente fez a aeração, tudo que você vai misturar é com cuidado, de baixo para cima, até homogeneizar por completo. Quando a massa estiver 100% homogeneizada, a gente vai levar ela para a forma
para assar. Aqui eu vou utilizar duas formas de 15 centímetros de diâmetro untadas e enfarinhadas. Você poderia assar em 4. Se você assar em 4, você já tem as 4 camadas que a gente vai precisar. Se você for assar em 2, como eu, a gente vai cortar cada bolo no meio e a gente vai obter as 4 camadas que a gente quer de massa. E a gente vai levar essa massa para assar em forno médio por aproximadamente 40 minutos. Lembrando que o tempo do forno e a temperatura sempre podem variar dependendo do forno que você tem aí no seu ateliê ou na sua casa, porque a gente não tem um padrão e todos os fornos são iguais. Cada forno assa de um jeito, alguns são mais potentes, outros nem tanto, então é mais ou menos ali 170 graus por mais ou menos 40 minutos. Mas se o seu forno for muito potente, cuidado com a temperatura. Se o seu forno for mais fraquinho, pode ser que demore mais tempo para assar. Ele tem que ficar levemente corado em cima e 100% assado por dentro, para a gente poder cortar ele ao meio, ter as 4 camadas de bolo que a gente quer, para poder rechear com os recheios que a gente vai fazer, molhar com a calda que a gente vai fazer e aí então partir para a decoração. Só que tudo isso só vai acontecer nos próximos episódios desta minissérie. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. A gente se vê na semana que vem no segundo episódio da nossa minissérie Fazendo um Bolo do Começo ao Fim. Um beijo para todo mundo e até semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia.